Graça e paz, queridos. Que glória, né? Que bênção. Podemos estar aqui na presença gloriosa desse Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria que a Bíblia fosse aberta no capítulo 10 da carta aos Romanos. Eu vou começar a ler do verso 8. Romanos, capítulo 10, verso 8, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer, não será confundido. Todo aquele que nele crer não será confundido. Aleluia! Cremos nisso? Amém. Glória a Deus. Então a palavra deve estar em abundância, pelo menos na nossa vida dos obreiros, dos pastores, a palavra deve estar sempre em nossa boca, em nosso coração. Nós temos uma palavra em Romanos 1:4, que diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que confissão maravilhosa, não é? Que coisa linda. Então, declarado Filho de Deus, declarado pelo próprio Deus, Filho de Deus em poder. Nós temos um nome maravilhosíssimo que tem poder. Não é um poder limitado, é um poder ilimitado, poder de Criador. Aleluia! Aleluia, igreja! Eu falei uma coisa séria, poder de Criador. Então, aonde está isso, pastor? Por exemplo, a Bíblia diz no quarto evangelho, que é de João, né? João, quarto evangelho, no capítulo 1, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Glória a Deus, não é? Então, nada do que foi feito se fez sem o Senhor. Então, nós temos muita gente que diz: mas a mãe natureza não existe. Porque Deus não poderia fazer isso. E quer dizer que foi o diabo que fez. Olha, irmãos, o diabo conseguiu fazer uma coisa grande para ele, que foi enganar 1/3
dos anjos, dos arcanjos, dos querubins e dos serafins. Mas ele, aqui, neste universo, ele não criou nada. Jesus disse que ele é o pai da mentira. João 8, 44. Né? Então, ele diz essa palavra maravilhosa. No princípio era o verbo. O que é o verbo? O verbo é a palavra. Quem é a palavra? Jesus Cristo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é? Coisa linda. Habitou entre nós. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele é Deus eternamente com o Pai. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada. Sabe o que é nada? Nada é nada, não é? Nada se fez sem Ele. Glória a Deus. Aleluia. Nele, diz a palavra, estava a vida. Pode continuar lá, né? A palavra, aí é 10:8, né? De novo. Mas que diz a palavra, está junto de ti, junto de ti, na tua boca e no teu coração. Irmãos, se nós nos dedicarmos à leitura da palavra de Deus, nós vamos guardar esta palavra como um tesouro dentro do nosso coração. E a qualquer momento que formos interrogados por alguém, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E diz, esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares o nome do Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É isso que está escrito. A saber, se com a tua boca, você não vai confessar com a minha boca, você vai confessar com a sua boca. Há muitas pessoas que acham que todas as dificuldades devem trazer para o pastor. Mas cada um de nós devemos estar diariamente, a qualquer hora, a qualquer momento, seja no lugar em que estivermos, a palavra deve estar guardada, não é? Dentro do nosso coração, no poder de glória da ressurreição do Senhor. Então a palavra está junto de ti. João, capítulo 1, verso 9, quarto evangelho. João, capítulo 1, verso 9, diz, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo não o conheceu. Veio para que era seus, que eram os judeus, e os seus não receberam. Não receberam. Alguém
ou alguns, né, receberam. Ele diz, mas a todos, quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pastor, por que nós somos feitos filhos de Deus? Porque por natureza nós éramos filhos do diabo. Quando nossos pais comeram da fruta proibida, receberam a morte. Eles morreram espiritualmente, não é? E nós estávamos como herdeiros, né? Todos nós que somos nascidos da raça de Adão, nascemos debaixo do pecado, separados da vida de Deus. Ah, pastor, mas meu pai era pastor, minha mãe era consagrada e eu recebi desde criança. Não existe. Filho de pastor, filho de apóstolo, filho de obreiro, também tem a natureza diabólica e precisa ter um encontro com Deus para ser gerados de novo pela palavra da verdade. Escapa um. Aliás, eu tenho uma pessoa que sempre fala que ela não nasceu no pecado. É a única, né? O único que não nasceu em pecado foi Jesus. Depois não salva ninguém. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então diz lá, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, olha só, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Pode continuar. Aos quais não nasceram do sangue, olha só, veja só, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do varão, né? Nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nós somos nascidos de cima. Ai, que coisa tremenda. Nós somos nascidos de cima. Se você não foi gerado de cima, infelizmente, continua na morte. Então a Bíblia continuando diz, o verbo é Jesus Cristo, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Vamos baixar a cabeça não, irmãos. Vamos dar glória a Deus. Ah, pastor, mas eu ainda não tive esse encontro. Hoje é o dia. É um dia especial, é um domingo especial para você ter o seu encontro com o Senhor. Não é? Porque a Bíblia diz em João capítulo 3, João mesmo aí, capítulo 3, verso 14, ele diz assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha só, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Eu vou gritar nessa noite, eu não sei quantas vezes.
Pelo menos essa coisa você vai aprender. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. É difícil? É difícil? Mas se você não quiser abrir a boca, você não aprende, né? Então, o Verbo se fez carne, olha só, e habitou entre nós. Se nós formos, pela palavra de Deus, ver a glória que estava no Filho de Deus antes dele vir aqui, ele se despojou de toda a sua majestade, de toda a sua glória, daquela glória que ele tinha com o Pai, de Criador, vamos dizer, do universo e de tudo o que está criado. Em Hebreus 11:1 diz que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Olha. E Hebreus 1, 2 e 3. Porque é essa palavra, né? Pode pôr aí, Hebreus. Olha só que ele diz: a quem constituiu herdeiro de alguma coisa, né? Ei? Ele é herdeiro de alguma coisinha, né? Ah, ele pode curar, ele pode expulsar demônio. Irmãos, ele é herdeiro de tudo. Herdeiro de quem? Do Pai. Por quem também fez o mundo. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é uma palavra tremenda lá. Ele diz: o qual é o resplendor da sua glória. É a imagem perfeita da sua pessoa, da pessoa do Pai. A imagem perfeita do Pai é seu Filho Jesus Cristo. Olha só. E a expressa imagem da sua pessoa. Vocês querem ver o Pai? Olha para Jesus. Foi, acho que Tomé, né, que falou: Senhor, mostra-nos o Pai, levanta a oferta e acaba o culto. Ele falou: mas eu estou tanto tempo convosco e vocês ainda não perceberam que eu sou o Filho de Deus, que eu sou a expressão do Pai aqui na terra. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele falou. Não é isso? Então, ele diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Gente, presta atenção. Isso aqui não é qualquer coisinha. Nós estamos falando do sumo sacerdote eterno da nossa redenção. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ele diz assim: o qual é a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Palavra do seu poder. Vocês já olharam para cima? Já viram alguma coluna aí para cima? Algum vigamento? Já ou não? E quem é que sustenta todo esse universo? Pelo poder da sua palavra. Se ele der uma palavra contrária, cai todo. Cai as estrelas, cai os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins,
os 4 seres viventes, os 24 anciãos, cai toda a raça divina, juntamente, por uma palavra que ele dê ao contrário. Mas pelo seu grande amor, pela sua grande misericórdia, ele tem dito a mim e a você a palavra, essa palavra. O dono desta palavra, o autor desta palavra, o autor dessas promessas, não é o Dirceu, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Sustentando todas as coisas, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha que coisa linda, né? Irmãos, nós temos um tesouro muito grande. Você vê um prédio desse aqui que nem o nosso. Olha os tamanhos da coluna, vocês tinha que estar junto para ver onde está lá embaixo. E não é uma coluna só para segurar isso aqui. Aqui tem 1, 2, 3, deve ter outra lá, na virada. E nós temos mais 3 para o lado de cá. Temos vigamentos de ferro, tanto do telhado como do forro, para sustentar este prédio. E nós estamos orando aí para ele fazer alguma coisa tremenda. Se ele der uma balançada, isso aqui cai tudo. Então ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Olha a glória, a majestade, o poder, a autoridade. A palavra tremenda do Senhor, né? 10:8 diz, porque a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Qualquer outra palavra que não for a palavra de Deus é qualquer coisa. Pode ser menos do que nada. Mas quando você abrir a palavra do Senhor e puxar um versículo, pelo menor que ele seja, é a palavra de Deus. E essa palavra não volta. Ele diz que a palavra enviada não volta para mim vazia. Não é? Então a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Quer eu creia ou não, está escrito e é verdade. Ah, pastor, mas eu não creio. Oh, não altera 1 milímetro. Ela continua sendo a mesma palavra de Deus. Poderosíssima. Pela palavra de Deus, diz lá, põe 11:1 para mim, deve ser 11:1 e 2 de Hebreus. Ora, a fé, olha só a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha só a fé. A fé produz coisas que você não vê. Abraão, quando recebeu a promessa de Deus, ele creu contra a esperança. Diz a palavra. Creu contra a esperança. E a esperança é da gente não ver nada. Você recebeu
uma palavra, uma promessa, tem que crer contra a esperança e permanecer firmes na fé, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Então, põe o seguinte para mim. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Não tinha nada. Não tinha nada nesse universo. A terra era sem forma e vazia. Lá em Gênesis, né, ele fala, a terra era sem forma e vazia. Aí o Espírito de Deus pairava sobre ele e foi dando vida a esse universo, né? Então, pastor, e os mundos? O que é isso aí? Eu não conheço quase nada. Conheço alguma coisinha nesse planeta. Mas tem os mundos. Foram criados por Deus, pela palavra de Deus, para a glória de Deus, para louvor da sua glória e fim de conversa. Quem crê é abençoado. Quem não crê, perdeu a bênção. Não é isso? Então ele diz lá que, porque Deus, João 3,16, né? Que eu falei já de Moisés, levantou a serpente. Então 3,16, ele diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, né? Porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele e aquela que crê, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Irmão, crente de verdade não morre. Crente de verdade passou da morte para a vida. João 5,24 diz que na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha só. Passou da morte para a vida. Glória a Deus. E Jesus Cristo, que veio a este mundo, morreu em nosso lugar, para dar a nós vida, e vida sem fim, eterna. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Não faz assim. Não faz assim. Isso já sei. Irmãos, nós da palavra de Deus conhecemos muito pouco. Ainda que conheçamos bastante, ainda que leiamos bastante, a maioria lê a Bíblia e não entende quase nada. E nós precisamos receber um conselho de Deus que está em Apocalipse 3,18. Pode pôr para mim, por favor, na tela? Opa, acertei, né? Aconselho-te, isso é uma profecia do Espírito, não é minha não, tá? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas. Olha, Deus quer que você seja rico, mas tem que ter o ouro provado no fogo. E vestes brancas, para que te vistas, não é isso? Para que não apareça a vergonha da tua nudez,
não apareça a vergonha da tua nudez, e unjas os olhos com colírio, para que vejas. Pastor, onde tem esse colírio? Farmácia nenhuma. Ninguém que fabrica colírio tem esse colírio. Esse colírio é divino. Ele vem do céu. E ele fala: compres de mim. Compres de mim ouro provado no fogo, para que fique rico. E vestes brancas, para que te cubras da tua nudez. E colírio para os teus olhos. Em 4:4 de 2 Coríntios, que é a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, né? Ele fala em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século, olha para mim, ó, o Deus desse século não é o diabo, não, ó. É isso aqui, ó. Riqueza. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse Evangelho está encoberto. Nós temos um outro Evangelho. É um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho. Também está em 2 Coríntios 11:4. Ele disse: quem receber este outro Evangelho, com razão, sofrereis. E é o sofrereis do lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é para toda a eternidade. Mas a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Ele diz: esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Glória a Deus, né? Vou ler novamente. Mas que diz a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Pregamos isso? Nós estamos pregando ou estamos calados? Eu sei que tem muitos aqui que pregam, mas muitos talvez ainda não têm coragem de abrir a sua boca, porque às vezes não sabe nem um versículo de cor. Começa a aprender, moço. Um versículo já é uma riqueza para quem não tem nada. Não é? Quando eu vou fazer escola de teologia, não, irmãos. Para aprender a palavra, você aprende em casa. Não precisa fazer escola nenhuma. É só saber juntar as letras para ler, já dá para estar matriculado na escola do Senhor, né? Então, a palavra, irmãos, ela tem que jorrar em nós de maneira abundante. Não é? Cada pergunta, cada resposta nossa é muito preciosa quando nós conhecemos a palavra de Deus. Então ele diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Quem crê? Crê mesmo? Amém. Crê mesmo? Amém. Irmãos, se você não crer que Jesus ressuscitou dos mortos, ainda você está perdido. Porque a grande base nossa é a ressurreição
do Senhor, que prometeu para cada um de nós vida eterna. Vida eterna. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Depois ele diz, verso 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É tão fácil, não é? Olha o que ele fala. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Tem que fazer a sua confissão. Hoje, os pastores muitas vezes, eles pregam 10 minutos e fica 20 ou 30, gritando lá, quem vai ser o primeiro? Quem que vai ser o primeiro? Como que eu tivesse condições de salvar a pessoa. Nós temos condições de pregar a palavra, mas quem vai convencer o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Esta é uma obra sobrenatural que ele faz em cada pecador. O próprio Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 6, que ele fala, ninguém, deve ser 6,44, ele fala que ninguém pode vir a mim se meu Pai, não é o pastor Disseu, não, se meu Pai não trouxer. Mas quando se faz o apelo e o pecador vem para frente, e eu conheço muito disso, o pregador às vezes já unge a pessoa, já ora por ele, já coloca ele na glória, já nasceu de novo. Não é nada disso, irmão. Isso não existe. Ele tem que, com a sua própria boca, confessar o Senhor. Ele é que tem que confessar. O pecador tem que vir aqui chorando, não mascando chiclete. Ainda faz bola na cara do pastor, né? Então, mas o Evangelho da verdade, quem vem a Jesus, quem traz a pessoa a Jesus é o Pai. Ele diz, ninguém pode vir a mim se meu Pai não trouxer. E ele diz, eu o ressuscitarei no último dia. Não é o 44 não, né? É? Então nós temos essa palavra, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Eu sou um crente que eu levantei a mão. Levantar a mão não salva ninguém, irmãos. Isso é coisa de homem, isso é coisa minha, coisa sua. Não é levantar a mão, ele vai ter o seu coração rachado pela presença, pela glória do Espírito do Senhor. Ele vai se quebrar, vai se entregar, vai confessar, vai se rachar na presença do Rei da Glória, não é? Então ele diz, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego,
Olha só. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Olha, irmãos, Deus é um Deus muito rico. Ele é riquíssimo em tudo, né? Em misericórdia, em amor, em bondade, em misericórdia, em tudo que você pensar, Ele é riquíssimo. Então, Ele diz aqui, agora vai dizer aqui no verso 13, porque todo aquele aqui é aquele e aquela, né? Que invocar o nome do Senhor será salvo. Deve ser uma invocação dada por graça abundante na nossa vida para confessarmos, não confessar os nossos pecados somente, mas confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor. E ele continua dizendo, como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha, irmãos, se não há quem pregue, como é que eles vão ouvir? Quantos pregadores nós temos aqui nesta noite? Estou falando pastor, estou falando pregador, que prega. Opa, uma mão, duas, três. O resto parece que está contrário à mensagem, mas não tem problema não. Se você for calado, você vai perder a sua bênção. Ah, mas é a minha sogra. Sim. A sua sogra deve ser sua inimiga? Não. Sua sogra deve ser a sua segunda mãe, ou seus, não é? Então, queridos, aí ele diz aqui essa palavra, como, pois, invocarão aquele em quem não crer, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Pastor, o senhor está pregando outra coisa. Não, irmão, estou querendo mostrar para vocês que tem uma riqueza imensa de palavra. Eu sei alguns versículos, não é? Mas a Bíblia é riquíssima. E todos nós deveríamos aplicar a palavra de Deus e aprender o máximo que couber dentro de nós. Ah, pastor, mas eu não sei ler, não sei escrever. Pergunta para a Lorina. Ela põe muitos pastores no bolso, só com aquilo que ela sabe, de cor. Agora que ela está aprendendo a fazer aí um ó com a garrafa, né? Está conseguindo escrever o nome com dificuldade. Mas mexe com ela. E olha, gente, eu tenho gente que não sabe ler, escrever, mas tem uma fé. Tem uma fé que vale a pena. Então, isso é maravilhoso. E como ouvirão se não há quem pregue? Verso 14, o 15 diz assim, como pregarão se não forem enviados? Tem muita gente que poderia ser enviado, mas as igrejas também não têm condições. Nesse período que eu pastoreei,
47 anos aqui, que eu pude investir na obra missionária, eu fiz. E para os pobres também. São duas coisas. Aliás, Jesus falou várias coisas, né? Para a gente ter cuidado com o estrangeiro, cuidado com o empregado seu, cuidado com os órfãos, com as viúvas, né? E a gente muitas vezes, eu não tenho, eu não posso, Irmãos, Deus tem dado provisão para você, tem dado bom emprego para você, que é para você trazer a parte que não é sua, nem minha, é do Senhor. Para que haja o quê? Mantimento na minha casa. Ele fala. Para que mantimento na casa? É para distribuir para quem não tem. É para ajudar quem não pode terminar a sua casa. É para ajudar aquele que está perdendo o seu terreno, perdendo a sua casa por falta de algumas prestações que falta pagar. Mas o dinheiro está no bolso de quem? No nosso. Há muita gente que não dizima, não faz oferta na casa do Senhor por querer ficar rico. Aqui no nosso meio surgiu coisa aí. Quando é que você vai fazer os primeiro 500 mil? Quando é que você vai fazer o seu primeiro 1 milhão? Irmãos, isso não é para todos. Não é para todos. Mas Deus chamou todos nós para dar uma provisão para a nossa vida e para a casa do Senhor. Eu creio. É que nós muitas vezes somos... não posso. De repente, acontece uma coisa, gasta tudo que não tem até. Não é? Vamos aprender, irmãos, que essa palavra tem que estar em todos os aspectos, tem que estar abundantemente na nossa vida. Como virão, se não há quem pregue? Eu ouço muito, eu não vou lá porque eles vão roubar a roda do meu carro. Então nós vamos começar a ter que andar todo mundo a pé. Porque quando nós aqui não tinha carro, ninguém ficava em casa. Eu muitas vezes saí para fazer visita e chegava lá, não tinha ninguém em casa. Cadê eles? Estão no campo, estão na obra. E olha, que hoje isso aqui está muito mais civilizado do que há 40. Há 40 não, eu comecei com 51 anos, né? 51 já vai para 52 aqui, nessa região toda, todos esses parques. Quando não tinha quase casa nenhuma. E as famílias que tinham eram famílias bem pobres, com bastante filhos. Naquele tempo a prefeitura não dava uniforme, não dava nada. Eles chegavam na hora das aulas, cadê? A igreja tinha que comprar tudo. A gente comprava para todos, caderno, lápis, uniforme, tênis, tudo para a escola, para a criança poder ir na escola. E sabe o que nós fizemos naquele tempo? Sabe o que nós fizemos naquele tempo? Esse templo. Pode perguntar para quem frequenta isso aqui desde o princípio, se eu um dia me levantei aqui na frente para dizer, irmão, eu tenho uma fatura a pagar no Romão, que mais eu comprei no Romão. Ele falou que eu podia trazer o depósito dele inteirinho, que ele liberava. E eu pagasse o quanto eu quisesse. Mas nunca precisei pedir para ele falar, deixa eu pagar isso mês que vem. O povo era rico que nem hoje?
Vai na casa dos irmãos, tem 2 carros, tem 3 carros. Alguns ainda não tem, nenhum, né? Nem casa. Mas a maioria tem carro e de luxo. Mas a igreja fica sem dinheiro. Ah, pastor, mas eu dou o dízimo, glória a Deus. E você que não dá? Dá aleluia? Como enviarão, né? Se não há dinheiro para mandar um missionário, como é que vai pregar? Temos que nós, pelo menos, pregar por aqui, né? Esses bairros aqui, todos, nessa redondeza, foi dado a nós para evangelizar, para ganhar e trazer eles para cá. Ah, pastor, isso não existe. Então, se isso não existir, também não vai existir avivamento. Porque nós estamos na brecha para um avivamento, para que isso aqui se torne uma casa bem pequena, mas bem lotada, bem recheada da graça abundante do Senhor. Por quê, pastor? Porque a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Amém? Glória a Deus.